Estamos aqui para vos dar as boas-vindas a este espetáculo de solidariedade e de sensibilização para a saúde. Este evento é uma iniciativa da equipa Picos de Aventura que, este ano, tem a honra de se associar à 7ª edição do projeto Um Dia pela Vida, Lares da Terceira. Um projeto inspirador lançado no passado dia 5 de dezembro e que culminará numa grande festa de encerramento no próximo dia 4 de abril na Praia da Vitória. Esperamos que esta noite seja não apenas um momento de entretenimento, mas também uma oportunidade para refletirmos sobre a importância da solidariedade e do cuidado com a saúde. Esperamos que desfrutem deste espetáculo e que esta noite, juntos, celebremos a vida. Recordamos que esta iniciativa é promovida pelo Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro, no âmbito do Programa Internacional Relay for Life da American Cancer Society. Este projeto tem como principais objetivos informar e sensibilizar a comunidade sobre a importância da prevenção do cancro, reconhecida como a estratégia mais eficaz no combate à doença. Além disso, procura angariar fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro, garantindo não só o apoio essencial aos doentes oncológicos, mas também o incentivo à investigação em oncologia e a implementação de programas de prevenção e rastreios fundamentais para a detecção precoce da doença. É importante salientar que todas as verbas angariadas, através da venda de bilhetes, do merchandising e dos donativos, revertem na íntegra para o Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro, contribuindo diretamente para o apoio aos doentes oncológicos, a investigação em oncologia e as ações de prevenção e rastreio. Relembramos que, há 2 anos, entre fevereiro e maio, decorreu a 6ª edição do projeto Um Dia pela Vida aqui na Ilha do Pico. Esta edição contou com a inscrição de 86 equipas, reunindo um total de mais de 1.100 participantes. Foi um evento marcante que envolveu toda a comunidade e não deixou ninguém indiferente. Isso ficou evidente na envolvência, dedicação e solidariedade demonstradas pelos picarotos, que mais uma vez provaram que a união faz a força. É importante referir que a equipa Picos de Aventura é a única da ilha, constituída por pessoas que participaram na última edição. Após a envolvência e o espírito solidário que marcaram o evento em 2023, não podiam deixar de se associar a esta causa tão nobre. A equipa acredita que é fundamental continuar a sensibilizar a comunidade para esta problemática tão séria que afeta tantas famílias na nossa ilha. Este espetáculo, em que iremos celebrar a vida, está organizado em 2 momentos distintos. O primeiro momento será dedicado à sensibilização para a saúde. Na modalidade de mesa redonda, teremos uma conversa moderada pelo Dr. António Simas Santos, com a participação dos oradores Dra. Maria Menezes, Dra. Milene Aranda, Paula Marques e Daniel Cunha. Todos profissionais nas áreas da saúde e do desporto. O tema é prevenir o cancro versus viver para além do cancro. No segundo momento, teremos um espetáculo de música, com a colaboração de vários grupos locais, que amavelmente aceitaram o desafio da equipa Picos de Aventura. Hoje estão aqui connosco para juntos celebrarmos a vida. Teremos o prazer de ouvir o surpreendente grupo Animavox Ensemble, a talentosa Lara Macedo, o carismático Renato Matos, a contagiante Maria Raquel, a cativante banda Aves Raras, a energética banda Flying Tigers e a inconfundível banda Sem Limite. Sem mais demoras, chamamos ao palco o moderador da mesa redonda, Dr. António Simas, e os seus oradores, a Dra. Maria Menezes, a Dra. Milene Aranda, que, devido a compromissos profissionais agendados e à previsão meteorológica péssima para viajar amanhã, tiveram que antecipar para hoje e por isso estarão connosco por videoconferência a Paula Marques e Daniel Cunha. Para eles, peço uma calorosa salva de palmas. Passamos a apresentar o moderador e os oradores. Dr. António Carrilho Simas Santos.
Nasceu em Sá da Bandeira em 1946, é licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, médico de Clínica Geral e Familiar com competência de acupuntura médica, é empresário de turismo nas áreas da hotelaria e restauração, foi diretor do Hospital Concelhio de Lajes do Pico, foi médico municipal de Lajes do Pico, foi delegado de saúde de Lajes do Pico, foi diretor do Centro de Saúde de Lajes do Pico, colaborador regular do Jornal Ilha Maior há mais de 20 anos, foi coordenador do Internato de Clínica Geral nos Açores, foi deputado à Assembleia da República, foi deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, foi vereador da Câmara Municipal de Lajes do Pico, foi presidente da Mesa de Turismo da Associação Comércio e Indústria do Pico, a ACIP, foi dinamizador do projeto Triangle and Island Cluster, foi presidente da Assembleia Geral da ACIP, foi membro do Conselho Consultivo da Associação de Turismo dos Açores, membro da direção da ACIP, presidente da Assembleia Municipal de Lajes do Pico e exerce clínica nas Lajes do Pico, nas áreas da medicina familiar e da acupuntura. Doutora Maria Menezes, entre 2011 e 2007, frequentou um mestrado integrado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, com início em 2011 com o ciclo básico de Medicina na Universidade dos Açores, fez inclusive um semestre em Mobilidade na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil, ao abrigo da Bolsa Santander Luso-Brasileira. Em 2018 frequentou o internato do ano comum no Hospital da Horta. Entre 2019 e 2024 frequentou internato em Oncologia Médica no Hospital Espírito Santo de Évora, com estágios no IPO de Lisboa, no IPO do Porto, no Hospital de Santa Maria e na Clínica Universidade Navarra, em Madrid. Finalização do internato na época normal de março de 2024. Em paralelo e com início em 2021, fez o mestrado em Cuidados Paliativos pela Universidade Católica Portuguesa. Encontra-se a terminar a tese de mestrado. Entre 2021 e 2024, foi médica colaboradora no Hospital da Misericórdia de Évora, rede Hospital da Luz. Em junho de 2024, iniciou funções enquanto assistente em Oncologia Médica no Hospital da Horta, onde assume a direção de serviço. Doutora Milena Aranda tem 36 anos, é natural da Ilha do Pico, é especialista em Medicina Geral e Familiar desde 2018, efetuou o curso de Medicina na Universidade de Coimbra com mestrado em Enforcadite Infecciosa. Neste momento exerce funções de médica de família na USIP e integra as equipas de saúde escolar e intervenção precoce no Centro de Saúde de São Roque. É também coordenadora da equipa de Comissão de Catástrofe da USIP e integra a equipa regional de prevenção da mortalidade infantil e neonatal. Paula Marques. Nasceu em Lisboa, mas desde os 9 anos que vive nos Açores. É licenciada em Contabilidade Empresarial, área na qual trabalhou durante 8 anos na Ilha do Pico. É autora do livro infantil A Tartaruga Alfazema. Iniciou os seus estudos nas terapias integrativas no ano de 2010 e desde aí estudar tem sido uma constante, estando a terminar o curso de estudos. Desde o ano de 2019 que trabalha como terapeuta holística, hipnoterapeuta e mestre de Reiki, online e presencial na Piedade e brevemente na Prainha do Norte. Criou um projeto digital chamado Ansiedade, um caminho para despertar, com o intuito de ajudar pessoas que sofrem com ansiedade e não têm possibilidades financeiras para fazerem terapia presencial. Também colabora com o Serviço Regional de Estatística. Daniel Cunha, natural do Pico, nascido em 1994, ligado ao desporto desde sempre, foi atleta de patinagem de velocidade durante 14 anos. Essa prática fez-lhe ganhar o gosto pelo desporto, de uma forma geral, e reconhecer a sua importância no dia-a-dia. Com 18 anos foi para Lisboa e lá se formou em Educação Física e Desporto. Durante 6 anos deu aulas de Educação Física em contexto escolar de primeiro ciclo e atividades de desporto escolar. Acumulou também experiências ao nível do treino e do exercício em contexto de ginásio. Recentemente regressou a casa e é com grande entusiasmo que tem estado envolvido
no treino desportivo ao nível do futebol e na gestão da Associação de Patinagem do Pico. Feitas as apresentações, vamos dar início à mesa redonda. Prevenir o cancro versus viver para além do cancro. Muito boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Pico de Aventuras por mais esta iniciativa, uma iniciativa extremamente importante e que se insere num conjunto de ações que têm sido tomadas pela Liga Portuguesa contra o Cancro, que é de facto um flagelo que nos atinge e, portanto, é de saudar mais esta iniciativa que talvez não tenha a assistência que poderia ter tido, dadas as circunstâncias especiais do tempo de hoje, que realmente é marcante. No entanto, gostaria de salientar que a presença é muito significativa. Portanto, houve muita gente que, apesar dessa dificuldade e apesar desses medos, está presente. Portanto, muito boa noite a todos. Vamos dar início à nossa mesa redonda. Eu gostaria de iniciar, eu não sei se as outras duas pessoas já estão em linha. Não estou a ver. Olá, boa noite. Agora eu tenho alguma dificuldade, tenho que virar, e porque queria saudar, evidentemente, os colegas de painel, e, em primeiro lugar, portanto, a minha Milena, e também está a doutora Menezes. Também está, não está? A doutora Menezes também está? Estou sim. Boa noite, assim conseguem ver as duas. Não se conseguem pôr as duas ao mesmo tempo. Em qualquer uma saudação, e desejo que este trabalho decorra da melhor maneira. É pena não estarem presentes, mas evidentemente que há razões poderosas para não estar. E a vossa presença vai ser igualmente importante. Eu gostaria só de dar umas palavras para avançar esta questão, e queria dizer o seguinte. A palavra cancro, eu vou repetir cancro, tem que ser desmistificada. É uma palavra proscrita, as pessoas arranjam vários, está uma doença maligna, nos jornais, normalmente quando uma pessoa morre de cancro, morreu de doença prolongada, como se o cancro fosse uma doença prolongada. Há tantas doenças prolongadas que não são o cancro. Ou seja, é uma questão que nos afeta, é uma questão que tem que ser enfrentada com toda a coragem e, portanto, é tempo que não haja problemas nenhuns, porque gostaria de salientar isto. E depois até aqui a minha colega oncologista, ela melhor do que eu saberá falar sobre esse tema, mas hoje o cancro é uma doença crónica de que se morre como se morre de outras tantas. E mais, em Portugal, a primeira causa de morte são as doenças circulatórias, quer os AVCs, quer as doenças cardíacas, e não tem esse ferrete. Portanto, evidentemente que a medicina evoluiu muito. Hoje temos muitas soluções de cura para o cancro, outras que não são soluções de cura, mas prolongam muito a vida e com qualidade. E, portanto, esta temática tem que ser desmistificada e eu gostaria de salientar isto. Portanto, eu saliento novamente a palavra cancro, porque é, de facto, importante que as pessoas encarem isso com naturalidade, faz parte da nossa vida. Aproveitava também para dizer o seguinte, que já tive ocasião de afirmar hoje. É preciso não esquecer, nesta temática do cancro, que tem vindo a crescer, e nós sabemos disso, e tem muito a ver com a maneira como o homem não tem respeitado a natureza, a nossa casa, e tem criado situações de variadíssima ordem que levam a que haja um aumento crescente do cancro. E para dizer o seguinte, por muito que nos custe, o principal predador da espécie humana é exatamente o homem. Ou seja, somos nós próprios, somos os piores inimigos de nós mesmos. Isto é uma afirmação assim um bocado atrevida, mas é verdade. Efetivamente, nós criamos condições anómalas, não respeitamos a nossa casa comum, que é a natureza, o nosso planeta. Ainda há gente, infelizmente, neste ano de 2025, que acha que as alterações climatéricas são uma treta. Olha, hoje, se calhar, eu não me lembro, não era comum a sucessão de eventos climatéricos que tem acontecido já este inverno. Ou seja,
nós temos vindo a não preservar o nosso próprio habitat. Nós dominamos as outras espécies, não dominamos a natureza. E a natureza não é que se vingue, mas a natureza, como consequência das nossas ações pouco refletidas e pouco respeitosas, começa a reagir automaticamente. Portanto, esta é uma questão que eu queria deixar aqui e iniciava, passava exatamente aquilo que eu acho que são dois pilares importantes desta temática. A primeira é a prevenção. A prevenção é fundamental para se combater este flagelo. E o segundo é o diagnóstico precoce. São duas questões fundamentais. Claro que o ideal é evitar que apareça o cancro, mas se ele aparecer, que seja diagnosticado o mais precocemente possível. Aproveitava também para rapidamente falar no seguinte. Há três pilares e também temos aqui pessoas que estão muito vocacionadas para estas áreas. Há três questões que são fundamentais. A primeira questão é a alimentação, que é uma questão essencial na nossa vida. A segunda é o estilo de vida que nós temos e a terceira é o repouso. E depois, no meio de tudo isto, há situações que são... Nós temos o sistema imunitário, a nossa defesa, que tantas vezes não é diminuída exatamente pelo estilo de vida que nós levamos. E isso será um dos temas importantes nesta mesa redonda. Finalmente, eu gostaria de falar no seguinte. As pessoas, eu acho que as pessoas se devem assumir, as pessoas gerem as suas economias, mas não gerem muito bem a sua saúde. Eu acho que cada um deve ser o gestor da sua própria saúde. Porque só fiar-se nos serviços médicos, no Serviço Nacional ou no Serviço Regional de Saúde, não é suficiente. As pessoas deveriam ter esses cuidados, deveriam ser gestores da sua saúde e terem ações não só de caráter preventivo, mas terem uma atitude ativa quando começam a ter informações, porque o nosso corpo dá-nos, de facto, grandes informações sobre o nosso estado de saúde e começa, por vezes acontecem anomalias, as pessoas por medo, por irresponsabilidade até, não levam isso, não consideram isso importante e acabam por chegar aos serviços de saúde já numa situação em que o diagnóstico já é muito mais, o diagnóstico e sobretudo o prognóstico, portanto o futuro, é muito mais sombrio. E gostaria de dizer o seguinte, naturalmente que o médico e os serviços de saúde e todos os profissionais de saúde são importantes, mas a primeira linha de combate ao cancro é a própria pessoa. Gostaria de deixar esta mensagem como uma mensagem forte, porque, e vamos falar sobre isso, há inúmeras coisas que as pessoas podem fazer na sua vida que são altamente beneficiadoras, que são a maneira mais eficaz de evitar o cancro. E deixaria, portanto, esta ideia. O gestor de saúde é a própria pessoa que tem que gerir a sua saúde e os médicos são os curadores, são as pessoas que ajudam no plano físico, no plano médico exclusivo, mas também no plano emocional e no cuidado a todos os níveis que se devem ter com os doentes. Posto isto, eu gostaria de começar a nossa, até porque é a sua especialidade, pela minha colega oncologista, Maria Menezes, exatamente o que é que ela tem a dizer sobre isto que eu acabei de dizer, nomeadamente nestes dois pilares fundamentais, na prevenção e no diagnóstico precoce. E como é que as pessoas, no seu dia-a-dia, podem ter um papel determinante no futuro. Boa noite a todos. Obrigada por si bastantes e gostava de cumprimentar todos os colegas desta mesa redonda que ficou aqui meio triangular com estes dois vértices em cada ilha e é com pena que eu gosto muito de ir ao pico, mas não foi mesmo possível. Relativamente aqui ao tema, isto é um pouco estranho falar para o ecrã que só estou a ver a Milene e eu a explicar, só para terem noção que nós não temos bem percepção para quem é que estamos aqui a dirigir. Mas o Dr. Simas Santos falou muito bem deste estigma que existe ainda com o cancro, não é? Mesmo há pessoas que contornam muito a palavra, não é? Esta questão da doença prolongada. A verdade é que havia esse estigma porque ao diagnóstico era quase uma sentença. Felizmente os tratamentos foram também melhorando, mas acima de tudo foi realmente a questão da prevenção com os rastreios, que permitiram uma detecção precoce. É isto que nós vamos vendo. Também as pessoas são diagnosticadas cada vez numa fase mais precoce. Sabemos que até nos Açores temos até um maior número de rastreios do que em Portugal continental.
para além da mama, colo do útero e cancro coloretal. Nos Açores temos o cancro da cavidade oral e arrancou no terceiro ano passado o cancro gástrico com a pesquisa de uma bactéria que se presume que seja o início do cancro do estômago. Mas também esta parte da prevenção partilho aqui com os meus colegas de medicina geral e familiar e não vou querer roubar aqui à doutora Milene, porque a nossa realidade açoriana já é boa, já foi melhor e é isto que nós também temos que trabalhar, para capacitar cada um a aderir aos rastreios quando assim for chamado. Depois tem esta parte que é realmente o estilo de vida, que nós sabemos que mais de metade dos cancros podiam ser evitados se as pessoas tivessem um estilo de vida saudável. É mais fácil, presumo eu, dar um comprimido do que realmente fazer estas alterações do estilo de vida. Outro ponto que eu vejo aqui nos Açores, eu esqueci de dizer na minha biografia, mas eu sou açoriana com muito orgulho. Natural do Faial, mas tenho mistura aqui de Pico, São Jorge, Santa Maria. Portanto, me defino, não é só o meu trabalho. Mas aqui nos Açores nós vemos, não sei se por ser um meio mais pequeno, nós conhecemos mais pessoas e às vezes dizemos, isto de certeza que é genético, de certeza que há aqui mais alguma coisa, porque nós vemos muitos membros da família que têm doenças oncológicas que às vezes nem estão relacionadas entre si, mas é importante também dizer isto, que não é, há fatores genéticos, é verdade, e em 10% dos casos o cancro é genético e hereditário, mas a maior parte, mesmo sendo da mesma família, partilham os mesmos fatores de risco, não é? Comem da mesma comida, talvez como o pai não praticava um exercício físico, também o filho não vai praticar. Portanto, é importante também nós enquadrarmos isto, que não é só que a maior parte tem mesmo estilo de vida. E mesmo depois de ter cancro, não é uma sentença. Nós até vemos que conseguimos controlar a doença, porque é diagnosticado também numa fase mais precoce, felizmente, e vemos que há um aumento da prevalência, portanto vamos ter muito mais pessoas a viver com cancro e a viver, lá está, além do cancro, como aqui o tema desta mesa redonda também sugere, que às vezes até posso dizer que dou alta aos doentes para depois manterem o seguimento, porque a fase mais crítica já passou e poderão voltar a fazer uma vida, digamos, normal. E por isso penso que é isto, que é também há este diagnóstico que infelizmente não conseguimos controlar tudo, mas a maior parte já conseguimos controlar e tratar. Mas a vida continua e o estilo de vida deve-se também manter o mais saudável possível, porque também sabemos que mesmo que o cancro já esteja instalado, se a pessoa depois do diagnóstico adotar um estilo de vida saudável, isto é, a questão da dieta, parar o consumo de tabaco, o álcool e a prática de exercício físico, que conseguimos também prevenir em mais de 20% a recidiva, ou seja, a recaída, voltar a ter cancro. Portanto, acho que são estes os pontos muito importantes, que cada um, como o Dr. Simas Santos disse muito bem, é o gestor da sua saúde. Portanto, capacitar cada um de nós para sermos responsáveis pela nossa saúde. Colega, muito obrigado pelas suas palavras, que no fundo acabam de confirmar tudo isto e, efetivamente, nós pessoas, temos um papel essencial na defesa da nossa própria saúde e ajudar, primeiro ir, que infelizmente ainda há muitas situações em que as pessoas não vão ao rastreio, e falando do mais comum, o cancro da mama, que infelizmente é uma situação muito preocupante, ainda mesmo assim há muita gente que não vai ao rastreio, que é uma coisa feita gratuitamente pelo Serviço Regional de Saúde, e isto é inaceitável. Eu queria aproveitar este momento para chamar a atenção disso, que o mínimo que a pessoa pode fazer é exatamente ir ao rastreio. Porque é fundamental o diagnóstico precoce. E aqui nos Açores até temos uma faixa etária mais alargada do que em Portugal continental. Exatamente. Portanto, aqui começamos aos 45, terminamos 74 e em Portugal continental só começa aos 50. Portanto, eu acho que temos mesmo que aproveitar esta oportunidade gratuita de também de zelarmos pela nossa saúde. Agradecendo muito a sua intervenção, aproveitava para falar com a minha colega, a nossa colega, mas a minha colega mais concretamente na área da medicina familiar, e perguntar o que é que ela acha desta provocação que eu fiz, de que o doente deve ser gestor da sua própria saúde.
porque as pessoas têm muito, já a nossa colega falava nisso, o comprimido é importante, mas o comprimido talvez é o menos importante. E as pessoas ainda se fiam muito que se não tiverem um comprimido, se não tiverem um comprimido, a consulta não vale nada. Ou então, fiam-se dos comprimidos. Quer dizer, o que as pessoas, infelizmente, ainda continuam a não assumir essa gestão, fazem a gestão da sua vida, da economia, dos seus trapos e tal, e não fazem muito a gestão da sua saúde. Sendo que, e só lançava este tema, o nosso organismo é muito perfeito e damos informações muito detalhadas naquele momento do nosso corpo e do que é que se está a passar. E as pessoas, ou por medo ou por inconsciência, muitas vezes não levam isso a sério e quando chegam junto do médico de primeira linha, do médico de família, já vem numa situação muito difícil. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Olá, boa noite a todos. Agradeço desde já o convite pela equipa em poder participar convosco, partilhar um pouco da minha experiência e poder, acima de tudo, partilhar este ambiente que se vive no que é o projeto Um Dia pela Vida. Isto é um ambiente de partilha, é um ambiente de amor, mas é, acima de tudo, uma missão de esperança, uma esperança de quem passa, de quem passou e também das famílias que acompanham o que é lidar com o cancro. É mesmo assim, acho que as coisas têm que ser ditas pelo nome, como os meus colegas falaram. Também tenho muita pena não estar aí convosco, o carinho que nós sentimos ao estar presentes, a nossa energia é essencial para que a mensagem chegue. Vou tentar que essa energia passe por uma câmarazinha que eu tenho à minha frente. É muito importante isto dos rastreios. É com muita pena que quando vejo nos noticiários que a nossa região autónoma é das regiões do país com maior incidência de novos casos de cancro, das regiões onde a sobrevida dos doentes com este diagnóstico é menor, e depois somos a região com mais oferta de rastreios e com menos participação nos mesmos. Acho que é um trabalho que tem que ser feito na comunidade. Esta gestão do doente tem que ser feita passo a passo e deve ser feita por mudanças de paradigmas na comunidade. Nós somos os responsáveis por mudar as comunidades de forma que no futuro haja também uma mudança de hábitos, uma mudança de participação e é através destas iniciativas que nós tentamos ter este impacto na literacia em saúde que é essencial para ter melhores resultados a longo prazo. Esta provocação aqui que o Dr. Simas nos lança é uma provocação que deve ser lançada a todos nós que estamos presentes nesse auditório. Pensarmos muito nesta atitude da participação nos rastreios, na nossa atitude em relação aos nossos hábitos e comportamentos e em relação àquilo que temos de expectativa quando também procuramos um médico. O médico não é somente o curador, não é o prescritor do medicamento, o médico tem acima de tudo uma atitude terapêutica. Nós, nas especialidades onde lidamos com a família, com este acompanhamento transversal que a medicina geral e familiar a caracteriza, mas também na parte oncológica, acaba por ser toda uma gestão não só do doente com o diagnóstico, mas uma gestão da família onde há um doente com diagnóstico. Porque quem nos procura não é só o doente, quem nos procura é o marido, é a mulher, é os filhos do doente, são os pais do doente, porque também temos diagnósticos em idades muito jovens, e esse acompanhamento passa pelo contacto que vamos tendo com todas estas pessoas envolvidas no diagnóstico. E nós temos que ser vistos com a nossa atitude terapêutica, não só com o medicamento que é prescrito. E essa atitude passa pelo aconselhamento na mudança de estilo de vida, o aconselhamento na aceitação, nas fases menos boas como a negação, na preparação para perdas que vão fazer parte do processo. E tudo isto é importante ser feito sempre com uma atitude generalizada, com uma atitude multidisciplinar, e o médico tem que ser procurado muitas vezes para tirar dúvidas. Não é quando temos um diagnóstico, mas exatamente para tirar dúvidas, para conhecermos quais são os sinais de alarme, para estarmos atentos, não é para criar alarmismos, mas é para sabermos diferenciar o que é um verdadeiro sinal de alarme preocupante e o que é um sinal que eu tenho que procurar, orientar, mas que eventualmente vai ter um tratamento, um seguimento
diferente. E acho que é para isso que estamos cá todos reunidos, é também para alertar, para nos disponibilizarmos a fornecer mais informação e, sobretudo, esta parte dos rastreios, acho que é importantíssimo, junto das comunidades, não só dizer que temos o rastreio, mas mostrar o quão importante ele é na detecção precoce das situações. Ou seja, nós o que estamos aqui é tentar fazer um diagnóstico numa fase assintomática em que o doente ainda não sentiu nada que o fizesse suspeitar e que nos vai possibilitar quer o tratamento mais eficaz, quer um acompanhamento atempado, quer uma sobrevida livre de doença muito maior. E é importante, uma coisa que eu digo sempre é, no cancro há vida com cancro e há vida sem cancro após um diagnóstico de cancro. E é nisto que nós temos que trabalhar. Acho que a palavra vida diz muito mais do que a palavra cancro. E também tem que ser usada quando temos um diagnóstico à nossa frente, digamos assim. Muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar também o que disse, e já se tinha falado nisso, efetivamente, uma das linhas que, na minha opinião, este grupo deve investir fortemente é nesta situação estranha de que os rastreios que são feitos a título totalmente gratuito, o único que as pessoas podem fazer é estarem presentes. Portanto, este é um desafio que eu acho que este grupo deve assumir, fazendo campanhas fortes na nossa comunidade para que, efetivamente, ninguém deixe de aproveitar esse passo que é essencial para o diagnóstico precoce e que é exatamente igual a tornar muito mais viável uma solução de vida sem cancro. Ou se houver vida com cancro, tenha a melhor qualidade possível. Agradecendo as palavras da doutora Miranda, vou passar aqui à Paula Marques, porque evidentemente que é uma situação também, e isso é conhecido, a situação emocional, e a doutora Miranda também falou nisso, e é um facto, o pulo emocional, as reações das pessoas a uma situação de cancro, é extremamente importante a maneira como reagem. Gostaria de ouvir a sua opinião. O que é que em termos emocionais se pode fazer para que não se caia numa situação em que seja o nosso próprio organismo a dificultar a cura ou pelo menos a melhor qualidade de vida? Gostaria de saber o que é que o SOARI oferece neste campo. Antes de mais, boa noite a todos, boa noite aqui aos colegas aqui da mesa redonda. Queria agradecer o convite que me fizeram para estar aqui hoje, neste belíssimo evento, e queria falar que o que é que acontece? As pessoas, quando recebem a notícia, digamos, não é, que têm cancro, muitas pessoas, infelizmente, associam a sentença de morte, como o Dr. Simas falou. E é importante as pessoas trabalharem nessa parte mental e emocional, porque a pessoa, quando recebe um diagnóstico de cancro, começa a fazer os tratamentos a nível físico, com aqui as nossas doutoras, não é? Só que nós não somos só um corpo físico, somos também um corpo mental, somos um corpo emocional e até energético e espiritual. E então é importante nós percebermos que somos isso tudo e que precisamos trabalhar em todas as áreas. Porque as pessoas geralmente vão trabalhar na sua cura a nível físico, mas reparem, se a pessoa for muito negativa, muito pessimista, se ficar a rejeitar a doença, ficar a lutar, por exemplo, com raiva da situação, ficar, por exemplo, muitas vezes as pessoas ficam zangadas com Deus, porque eu, não é? E tudo isso vai aumentar os níveis de stress, os níveis de pressão e com isso abaixa o sistema imunológico. Ou seja, vai prejudicar os próprios tratamentos que estão a ser feitos a nível físico. Então é importante a pessoa, se as pessoas tiverem esses pensamentos negativos, pessimistas, um medo, não é? Porque é natural a pessoa, quando recebe essa notícia, ficar com medo, só que depois é necessário começar a trabalhar nesse sentido, trabalhar nessas emoções, trabalharem, muitas vezes também acontece que
pessoas, já houve estudos, que pessoas que têm processos de culpa, situações de raiva ou situações de stress crónico, acabam por ser mais sujeitas a desencadear cancros por causa dessa situação do sistema imunológico ficar mais frágil. Então é importante a pessoa ter noção que pode usar as terapias integrativas, e existem várias delas, eu trabalho com Reiki e hipnose, mas existem muitas outras, em que a pessoa pode trabalhar as suas emoções, trabalhar a sua culpa. Por exemplo, às vezes a pessoa, lá está, não foi um bom gestor, como o Dr. Simas falou, da sua saúde, não é? Cometeu muitos excessos durante a vida, de repente depois sente-se culpado por ter o cancro, não é? Então trabalhar esse processo de culpa, trabalhar a aceitação desse momento de doença, trabalhar o otimismo, por exemplo, a nível de hipnose, que é a minha área, a pessoa poder visualizar-se curado, com essa esperança, tudo isso vai facilitar e ajudar no processo de cura que estão a fazer a nível físico. Então é importante as pessoas perceberem que nós somos um todo e precisamos trabalhar em nós como um todo. E olharmos neste sentido, porque isso vai facilitar muito. E queria falar também aqui numa coisa importante, que não é só na minha área, mas em todas, que é: as pessoas precisam apanhar sol, precisam estar mais na natureza. Isto é uma coisa que parece básica e nós estamos aqui em ilhas cheias de natureza, mas as pessoas passam o dia a dia no trabalho e em casa e não apanham sol, não estão na natureza. E isso é importante para o seu equilíbrio emocional e energético. E nós, como somos energia, já há 200 anos que descobriram que nós somos feitos de átomos, e átomos é feito de energia positiva e negativa, nós somos feitos de energia, e nós podemos trabalhar a nossa energia para subir a nossa frequência. E vou-vos só dar aqui um exemplo, não sei se tem tempo para explicar isto. Posso? Foi estudado pelo Sr. David Hawkins a medição energética das emoções, e mediram, por exemplo, a vergonha, a culpa, o medo, a tristeza, têm frequências energéticas, ou seja, em medição de Hertz, medição energética, são frequências abaixo de 100 Hz. E as frequências como alegria, amor, gratidão, são de 500 para cima. Então reparem, se nós estivermos nessa energia, digamos, de raiva, de culpa, de tristeza, estamos em frequências baixas, estamos em frequências densas. E isso acaba por influenciar a nossa saúde, seja a nível mental, que vamos estar a ter pensamentos mais negativos, seja a nível físico, não é? Podemos não sentirmos, se a pessoa está cheia de raiva ou tristeza, não é? Muitas pessoas, por exemplo, com tristeza entram em depressão, não é? São frequências baixas. Se a pessoa trabalhar a sua energia, e hoje em dia existem várias técnicas terapêuticas onde se trabalha a nossa energia para elevar. E até mesmo sem ser com técnicas terapêuticas, por exemplo, só o facto de nós trabalharmos o perdão e nos perdoarmos a nós próprios, perdoarmos os outros, já estamos a subir a nossa frequência para aquelas frequências da gratidão, do amor, da alegria. E ao subir a frequência, nós sentimos-nos mais leves, sentimos mais bem-estar, e isso vai influenciar na nossa maneira de lidar com as situações, com qualquer doença, nem é só com o cancro, é com qualquer doença e com qualquer desafio que apareça na vida das pessoas. Então é importante trabalharmos em nós e sabermos que isto existe e que são ferramentas que nós podemos usar. E era isso que eu gostava aqui de passar. Muito obrigado pela sua excelente intervenção, porque efetivamente esse aspecto das emoções é um aspecto essencial no que diz respeito à maneira como encaramos uma doença como o cancro, mas essencialmente, e isso é muito importante, tem um efeito extremamente negativo. As emoções podem ter um efeito extremamente negativo exatamente no sistema imunitário, que é a nossa ferramenta pessoal para combater um flagelo como o cancro. Gostaria só daqui de fazer um comentário um bocadinho atrevido, para passar a palavra ao Dico, que é o seguinte. Estava a falar da natureza, as pessoas têm necessidade de estar na natureza, sim.
Nós sabemos que os animais em cativeiro, em jardim zoológico, não se comportam bem. Eu gostaria de dizer, não é bem o nosso caso no Pico, mas, por exemplo, nas grandes cidades, o ser humano está num jardim zoológico. Efetivamente, é a mesma coisa. Isto parece um disparate, mas não é. Quer dizer, efetivamente, o tipo de vida, com a poluição dos carros, com o cimento seguido, sem espaços verdes, etc., torna as grandes cidades, onde está a maioria da população mundial, em verdadeiros jardins zoológicos. Eu aproveitava com esta provocação passar a palavra para uma questão que é importante e que se tem falado aqui. Os estilos de vida são fundamentais na prevenção. E dentro dos estilos de vida, o exercício físico é, certamente, uma questão essencial para prevenir a doença, incluindo o cancro, obviamente, mas de uma forma geral, e para dar até origem às endorfinas, que são hormônios da felicidade, do bem-estar, etc. Gostaria de ouvir o seu comentário em relação a estas questões. Boa noite a todos. Quero, antes de mais, cumprimentar os colegas de painel, aqui presentes e os que estão por via conferência. Cumprimentar também toda a gente que se associou esta noite e que se associou a esta causa. E deixar um dos lemas da equipa e que, sem dúvida, juntos somos mais fortes. E, dito isto, deixar um ponto prévio que tem a ver com a atividade física ser fundamental para qualquer pessoa, em qualquer idade, e é uma forma de melhorarmos a nossa qualidade de vida. E eu penso que o exercício físico pode funcionar como um fator de redução do risco de doenças de uma forma geral, mas estamos aqui a falar do cancro, pode ser também um fator de redução do risco do aparecimento de cancro, no sentido em que é uma forma de termos o controle do nosso peso, controlar o peso, reduzir a nossa gordura corporal, que é um fator que pode levar ao aparecimento de cancro, através do aumento das imunidades. O exercício físico é, sem dúvida, um fator que fortalece o nosso sistema imunológico, também ao nível da redução das inflamações no corpo, que também é um fator que pode levar ao aparecimento de doença, e através da regulação hormonal, porque as atividades físicas ajudam a regular os níveis hormonais do nosso corpo, e que também pode ser uma ajuda nessa prevenção ao aparecimento de doenças como o cancro. E também há aqui uma forma indireta que tem a ver com a parte psicológica do exercício, que de forma indireta nos faz baixar os níveis de stress e ansiedade, que se estiverem em níveis muito elevados despoletam o baixar das nossas imunidades, o que pode levar ao aparecimento de doenças como o cancro. Abrem a porta. Abrem a porta. Eu gostaria agora de falar à minha colega, a doutora Maria Menezes, sobre aqueles sinais de alarme que considera comuns e que são extremamente importantes e que devem levar necessariamente e rapidamente a pessoa ao médico, ao serviço de saúde. Ok, de uma forma geral, a perda de peso quando não é voluntária. Uma coisa é a pessoa está a fazer uma dieta para o exercício físico para perder peso, outra é uma perda de peso que não é expectável. Esse é um sinal de alerta. Outro é se tiver suores noturnos, se tiver febre, assim, com semanas de evolução também não é normal. E um bocadinho mais dirigido a cada órgão. Portanto, na mama é importante também cada mulher conhecer o seu próprio corpo e fazer a palpação mamária pelo menos uma vez por mês, não na altura da menstruação. Também relembrar que há cancro da mama no homem, portanto, a cada 99 mulheres há um homem que pode ter cancro da mama. Portanto, esse ponto é muito importante. Depois, relativamente ao cancro coloretal, que será aqui o segundo também até frequente, é uma alteração dos próprios hábitos do intestino. Uma pessoa que geralmente é muito certinha e depois começa a intercalar períodos de prisão de ventre com diarreia,
Aqui também é um sinal de alarme para recorrer aos cuidados de saúde. Se vir também sangue nas fezes, se sangue não limpar, muitas vezes confundem com hemorroidas, mas pode, e a maior parte é, mas pode não ser. E outro tipo de sintoma, que o cancro do pulmão realmente é o mais é muito frequente na nossa região, e como a Milene disse há bocado, a incidência do cancro é grande aqui, embora depois há um relatório que vai dividindo por patologias, mas o cancro do pulmão é assustadoramente mais incidente nos Açores e a mortalidade é a maior em termos da nossa região. Por exemplo, o cancro da mama, a mortalidade não é tão alta nos Açores, também relacionado com a adesão às vacinas, mas o cancro do pulmão, os sintomas são muito uma tosse persistente, falta de ar, embora depois muitas vezes se confunde com outros tipos de patologia, mas também é notar alguma coisa de diferente no nosso corpo e que nos deve levar realmente ao médico. Eu acho que, assim, no geral, são estes os sinais de alarme e um cansaço extremo. Portanto, um cansaço que também não é explicado. Ok, tenho mais trabalho, estou mais cansada, pratiquei mais atividade física, mas quando começa a notar alguma coisa e que o cansaço é um dos sintomas que as pessoas mais me referem, mesmo antes de aparecer outro tipo de sintoma. Muito obrigado, colega. Mas aqui eu aproveito para ter falado do cancro do pulmão, que efetivamente é terrível, mas para dizer o seguinte e fazer a seguinte pergunta. Hoje já se percebe que o fumar é um fator preditivo de cancro de toda a ordem, não é só dos pulmões. Eu gostaria de ouvir falar sobre isso, porque se há um fator de risco no nosso estilo de vida, talvez o número 1, mas certamente muitíssimo importante, é o fumar. Uma campanha contra o fumo devia ser também um dos objetivos já aproveitando este painel, para este grupo que muito bem e de maneira proativa procuram ajudar a nossa comunidade para a saúde. Para além do cancro do pulmão, nós vemos também o cancro da bexiga, que muitas vezes não relacionamos logo com o tabaco, mas foi até o primeiro a ser relacionado. O cancro da mama também pode estar relacionado e até com um desfecho pior. São sobretudo estes, o cancro do colo retal tem havido dados diferentes e o cancro do rim também. Mas, portanto, não esquecer que mesmo da bexiga, portanto, o sangue na urina, que é logo um sinal de alerta, tem sido muito relacionado e nós vemos que a maior parte das pessoas eram fumadores ou ex-fumadores, tem sempre aquela carga a longo prazo. Já agora só queria mesmo reforçar, em segundo lugar, um fator de risco muito importante para o cancro é a obesidade, que tem surgido agora como um segundo quase equiparável ao tabaco. E aqui também gostava de reforçar isto, que nós também temos alguns dados até daqui nos Açores da obesidade infantil, que é assustadora, e portanto tem que se começar logo bem cedo este trabalho da sustentabilidade. Muito obrigado. Eu agora aproveito já para falar da obesidade. A obesidade faz, e estava há um bocado a falar da massa gorda. O que é que se acha que se pode fazer em termos de obesidade? Nós sabemos que o principal combate à obesidade é fechar a boca. O exercício físico também é importante, mas é coadjuvante. Gostaria de ouvir, portanto, as pessoas com o exercício perdem, e isto é importante, porque é fundamental, que perdendo peso não vá à água com o bebê, ou seja, perdemos peso, mas perdemos músculo e perdemos tudo, quer dizer, é essencial que se perca a gordura, mas é essencial que se mantenha a massa magra. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto. As recomendações ao nível da Organização Mundial de Saúde para a Atividade Física encontram-se entre os 150 e os 300 minutos de atividade moderada por semana. Atividades moderadas como o caminhar rápido, o nadar, o andar de bicicleta, e entre 75 a 150 minutos de atividade intensa por semana, ou seja, corridas ou desportos de alta intensidade. Obviamente isto deve ser ao mesmo tempo acompanhado por uma alimentação rica em alimentos naturais, em fibras, em vegetais, e tem que estar tudo, tem que ser uma coisa aliada à outra,
E sabemos que ao nível do cancro, uma das consequências pós-tratamentos reside na fadiga, na perda de massa muscular, e o exercício físico pode ser um fator fundamental para ajudar nessa melhoria na massa muscular, no aumento da mobilidade e da resistência física. Muito obrigado. Efetivamente isto é extremamente importante e eu agradeço à colega por ter falado no fator de risco da obesidade, que ainda há gente, e eu vejo isso na minha prática, há pessoas que ainda partilham aquele... Penso que era muito forte essa ideia nas flores, gordura é formosura. Não é verdade. Do ponto de vista estético, isso é discutível, mas do ponto de vista da prevenção da doença não é. É que juntamente os dois fatores de risco que nós enunciamos aqui são responsáveis pela maioria dos cancros. Estamos a falar do tabaco e da obesidade. É assim? Será assim? Sim. Pronto, então, surge também aqui. desculpa. Era para mim ou para a Milene? Pedimos desculpa que nós não conseguimos ver o painel. Não sei se era para mim a pergunta, se para a Milene. Não se apresenta. Não, eu agora queria aqui pedir a colaboração da colega Milena, o que é que ela acha da sua área, na área da medicina familiar, tendo em conta estes dois fatores de risco enormes, que são gravíssimos, que são o fumo e a obesidade. Certo. Acho que as pessoas, por exemplo, desculpe só para dizer esta provocação, eu acho que as pessoas ainda desvalorizam muito o tabaco também, mas mais a gordura, acham que ser gordo que não é um grande fator de risco, e é efetivamente um enorme fator de risco. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto. É sim, senhor. É um fator de risco não só para as doenças oncológicas, como estamos aqui hoje na temática do painel, mas também no modo geral para os riscos de doença, e principalmente das cardiovasculares, que estão diretamente relacionadas. Acima de tudo, têm sido feitos imensos projetos, nomeadamente a nível da intervenção nas escolas. Nós temos projetos direcionados desde o pré-escolar. Um dos projetos que está a ser muito trabalhado são os lanches saudáveis, os super saudáveis, aqui por uma preferência na elaboração dos lanches nas camadas mais jovens, e porque isto também é uma forma de, através das crianças, chegarmos aos pais. Aquilo que foi falado inicialmente pela doutora Maria, dos tais 10% de fatores genéticos, que é o que assusta muitas pessoas. Naquela família há muito campo, doutor, eu tenho que estar mais atento, porque a minha mãe, o meu pai, o meu tio tiveram aqui algumas situações de doença oncológica, e antes disto é preciso desmistificar no seio daquela família quais são os verdadeiros fatores de risco. Se são realmente os tais 10% de fatores genéticos, se são estes fatores hereditários, digamos, estes fatores comportamentais familiares que expõem aquela família a um risco superior às outras famílias. A obesidade, também há muito esta história, não só da formosura, mas a família toda é gordinha. Isto é de família. Doutora, eu não consigo perder peso porque isto é de família. É importante ver o que é que esta família realmente está a fazer, quais são os hábitos, qual é a prática de atividade física, qual é o padrão alimentar, quais são os hábitos de consumo desta família e de sedentarismo, que estão a propiciar que esta família tenha, para além do fator pessoal e individual, um risco aumentado de vir a desenvolver certos fatores de doença. E este aqui é aquela chavezinha que os médicos de família às vezes gostam de começar a trabalhar desde pequenino. Eu digo que a gente previne a doença desde o momento que uma família pretende engravidar. É a gravidez uma fase em que as pessoas estão muito suscetíveis a mudanças de hábito. Tenho imensas pessoas que deixam de fumar durante o período de gravidez, quer a pessoa grávida, quer o agregado familiar. E quem diz isto, diz quando também há um diagnóstico na família de uma doença mais debilitante, e temos que também utilizar estes pontos-chave para intervir. Agora, é nas escolas, é nas camadas mais jovens que este trabalho tem que ser feito. Nós somos, na saúde escolar, por acaso faço parte, então conheço bem os projetos. Temos, para além dos lanches e dos super saudáveis, temos imensas ações de sensibilização relacionadas com os hábitos aditivos.
nomeadamente com o álcool e com o tabaco. Não só o tabaco, mas também o álcool. Nós somos uma região produtora de álcool e, como bons produtores, somos bons provadores e bons consumidores. E é importante ir gerindo todos estes hábitos enraizados tradicionalmente na nossa população, do impacto que isto pode ter realmente na nossa qualidade de vida e na nossa gestão terapêutica e gestão de saúde. As pessoas muitas vezes juntam-se, o convívio é importante, mas a forma como convivemos muitas vezes tem que ser modulada. Podemos conviver num ambiente esportivo, num ambiente muito mais saudável do que num ambiente de consumos. E esta ideia tem que ser desmistificada nas escolas, de forma que esta geração vá transmitindo também ao seu agregado e que vá incutindo hábitos mais saudáveis. As escolas têm vários projetos, é importante que adiram e é importante que eles depois cheguem a casa, porque a maior parte dos jovens chegam a casa e não falam sobre os projetos que estão a ser desenvolvidos na escola. A escola não é só um local educativo, com o intuito letivo, mas também é um lugar onde se formam pessoas, é um local de cidadania, é um local de aprendizagem e cada vez mais a saúde vai à escola. É importante que a escola esteja receptiva para manter estes temas vivos, porque é nessas atividades que nós conseguimos iniciar a prevenção. Infelizmente, a obesidade é cada vez maior, mas também é maior nas camadas mais jovens, e é aí que nós temos que intervir, porque só aí é que é a verdadeira prevenção. A atividade física deve ser transversal. Existe educação física nas escolas, mas é essencial que haja cada vez mais a capacidade das pessoas o poderem fazer, mesmo após terminar aquela fase escolar, onde é muito incentivado, mas depois entramos na idade adulta, na idade pós-escolar, e precisamos ter recursos na comunidade que nos possibilitem poder manter a atividade física ao longo da nossa vida e adequada às faixas etárias. A atividade física também tem que ser adequada à faixa das pessoas que estão na fase adulta, na fase das pessoas mais idosas, e mesmo ter atividade física para as pessoas com limitações físicas. Temos uma limitação física, não implica que a gente tenha que deixar de fazer, pelo contrário, devemos continuar a fazer e devemos trabalhar direcionado para aquilo que é a capacitação de cada um de nós. Mas as escolas, para mim, é a mesma área que eu mais gosto de trabalhar, porque acho que é lá que fazemos toda a diferença. É lá que fazemos a diferença também. Muito obrigado. Eu gostaria só, para amenizar até um pouco isto, mas contar uma história, isto a propósito da alimentação e das crianças. Nós sabemos que grande parte dos pais continua a dar as guloseimas aos meninos e a permitir que eles se enxofrem com as pizzas e com os hambúrgueres e por aí fora, a chamada fast food. E isso, só contaria isto a título de exemplo, num país desenvolvido como é o Reino Unido, que há uns anos um conhecido chefe de cozinha procurou fazer menus adequados nas escolas de Londres, e o que é que aconteceu? Aconteceu que em muitas escolas em que estava a ser implementada estavam a ser implementadas uma série de receitas de boa alimentação, muitas vezes os papás vinham fora dos muros da escola a tirar às crianças as suas doses de McDonald's. Quer dizer, ou seja, os pais têm um papel fundamental nisto. Isto tem que ser mútuo, naturalmente que as crianças com a formação que vão ter nas escolas devem também influenciar os pais, mas os pais têm um papel fundamental na definição da boa alimentação dos seus filhos. E este exemplo é um exemplo que foi passado num país que tinha a obrigação de ter um tipo de atitude, mas isto foi uma coisa que levou a uma grande frustração, e essa campanha iniciada por esse cozinheiro acabou por não ter aquele efeito que se pretendia. Eu agradeço às duas colegas a presença e aqui aos que estão presentes. Eu penso que aqui aos colegas de painel, neste momento atingimos o nosso tempo e eu estou consciente que temos um longo espetáculo, portanto penso que levantamos as questões mais importantes. Gostaria só de sumarizar estes dois fatores de risco que são tão importantes e que são tão presentes na nossa comunidade: o fumo, a obesidade, o excesso de álcool. São três coisas que se podem, a falta de exercício físico, são coisas fáceis de resolver, não custam dinheiro
podem poupar vidas e, sobretudo, dar às pessoas longevidade, que é importante, porque todos morremos, isso é inevitável, mas poderemos durar mais tempo, mas, sobretudo, e isto é que é para mim o essencial, com qualidade de vida. Porque também durar muito tempo sem qualidade de vida acaba sempre muito mais um castigo do que um benefício. Muito obrigado a todos e agradeço a assistência e a paciência que teve para nos ouvir. Espero que dissemos tenha algum provento e que também tenha ajudado este grupo que tem tido estas iniciativas muito positivas no seu trabalho da prevenção do cancro e da doença de uma forma geral. Muito obrigado a todos e muito bom. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.